Seja bem-vindo, pessoal, vocês que aí me acompanham aqui no canal. Hoje eu tenho uma surpresa para vocês, estou aqui com o Pastor José. Nós vamos conversar um pouco e tirar algumas dúvidas. Eu vou fazer algumas perguntas para ele, a gente vai conversando e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. Então eu vou apresentar ele para vocês aqui. Pastor, fique à vontade. Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado Robert por essa oportunidade de estar com você aí e no que eu souber estarei aí contribuindo aí com certeza. Bom, eu sou o pastor José, como ele falou, eu contribuo aqui nos projetos do pastor Anderson na área de teologia, né? Então os cursos teológicos da CAF, da Comunidade Antifrágeis, do Teologia para o Povo, do Teologia e Sociedade, nós temos os cursos de teologia e colaboro aqui com o pastor Anderson como o diretor, né, do curso teológico. E Deus me deu a graça aí de ter uma estrada dentro dessa área teológica, né, de aqui em Brasília mesmo ter sido diretor por 15 anos do Instituto do Betel, de teologia, e aí como professor e diretor em algumas áreas teológicas, dando disciplinas teológicas, né, como professor, e uma formaçãozinha até considerável aí, que dá para juntar um pouco de conhecimento. O que eu puder ajudar, É modesto, ajudando. isso aqui é modéstia, tá, gente? Ele é mestre em teologia, está aí na caminhada há muito tempo, está dentro desse ambiente, entende bastante. Por isso que eu decidi, né, trazer o senhor para a gente conversar. Por quê, pastor? Ó, eu tô rindo, porque lá vai eu de novo falar para você. Você que está assistindo, que não se inscreveu, se inscreve, coloque a notificação aí no seu celular para você receber, deixa seu joinha, seu like, comente e vamos voltar aqui com o pastor José, que temos muita coisa ainda. Eu entendo que, diante daquilo que eu leio, daquilo que eu ouço, que a gente tem uma padronização no ensino secularizado para que a mentalidade das pessoas seja uma mentalidade única em questão da educação. A teologia, eu sei que ela foi deixada de lado há muito tempo, vamos dizer assim, né? Nas universidades ela era queridinha nos séculos XVI, até antes, né? Século XVI e tal. Depois ela vai perdendo o espaço. E hoje no imaginário popular das pessoas, a teologia é quase um palavrão. Ela é má vista, ela é esquecida, ela é deixada de lado. Mas, pastor, qual que é a contribuição real da teologia para as nossas vidas? Robert, essa pergunta é interessante até porque, por exemplo, teve um momento que a teologia, inclusive, ela era praticamente a mãe de todas as outras, de todos os outros conhecimentos, né? Chegou um momento ali, até ali em Santo Agostinho ali, que praticamente aqueles pais ali, aqueles teólogos, aqueles pensadores, tinham a teologia como praticamente a mãe de todo outro conhecimento, né? Inclusive, da teologia se saía a filosofia, que inclusive Agostinho foi um dos grandes poetas, né, dentro dessa área filosófica. Mas antes da própria filosofia, a filosofia nascia do pensamento teológico. Mas é claro que, como você disse, depois de algum tempo ali, já mais no período do iluminismo, do racionalismo, ali é onde os caras fizeram a separação da fé e a razão. Mas, em primeiro ponto, a teologia por si só, ela é muito ampla, né? Ela é muito rica. Por quê? Porque, por exemplo, eu como diretor de uma faculdade teológica por muitos anos, dentro da nossa grade teológica, quando uma pessoa se forma teológico, sem contar no passado, que me lembro de eu falar, das 3 cátedras que se formavam um teólogo. Cátedra no grego, no caso, seria cadeiras, né? Eles tinham 3 cadeiras para se formar. Eu vou falar logo, por exemplo, um teólogo no passado, ele se formava nas disciplinas naturais, que seriam essa pessoa saía praticamente com conhecimento muito extenso sobre o corpo, a fisiologia, é para quase um médico o cara saía de lá. Depois ele passava para uma segunda cátedra que tem a ver com as disciplinas, o conhecimento dentro do jurídico, do conhecimento mais jurídico, do direito, e depois ele ia para essas matérias puramente teológicas. Então, bem mais lá para trás, o teólogo ele saía nessas 3 cátedras, nessas 3 cadeiras. Então, era muito rico o conhecimento desses homens, principalmente do passado. Hoje, não fica tão distante assim, por quê?
é uma distância boa, né? Vamos resguardar. Mas a teologia ainda, quando se forma um teólogo, por exemplo, lá na nossa grade lá, tem matérias de filosofia, sociologia, a introdução à psicologia, para não ficar só naquela coisa antiga lá de achar que tudo era espírito, era demônio, ou sei lá o quê, entender um pouco mais dessa formação humana, né? Porque o homem é o corpo, a alma e o espírito, então a gente precisa entender a parte imaterial do homem, mas precisamos crescer no conhecimento da parte também, dessa parte da materialidade do homem, né? O seu intelecto, a sua psique, o seu corpo, as reações que pode gerar, né? Problemas psicológicos, emocionais, hormonais e tudo mais. Nós temos tanta matéria, por exemplo, lá, eu vou continuar repetindo, a gente tinha lá a administração eclesiástica, que tem a ver com administração, de como administrar as coisas. Então, ou seja, em outras palavras, é tão rico o conhecimento teológico e o que a teologia pode produzir, prova disso é que grandes pensadores, querendo ou não, aceitam ou não, grandes pensadores que contribuíram para tanta coisa, eram teólogos, não é? A gente pega um Calvino lá que construiu toda aquela ideia maravilhosa de Genebra, né, que foi espelho para muitas outras nações. A Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela ditou muita coisa moderna para os dias de hoje, né? O Estado laico, a ideia de Estado laico. Toda igreja deveria ter, por exemplo, um ensino superior, uma faculdade, uma escola. Isso é provindo da ideia da reforma, a ideia do pensar, do poder pensar, do poder ter a Bíblia para poder interpretar de si próprio, de si mesmo. E aí surge, eu digo que o iluminismo só teve força por causa da luta dos reformadores, porque eles que lutaram para o homem ter a liberdade de poder pensar, de livremente pensar, de expor suas ideias daquilo que ele interpreta do texto ou da vida. Pastor, essa parte é interessante de quando o senhor está dizendo que a gente sabe que Lutero, né, foi o primeiro ali, a gente teve a impressão, foi ali quando começou com Gutenberg e ali foi um ponto essencial para a reforma. E aí só os padres, os bispos, eles tinham domínio ali das escrituras e ensinavam o povo. E Lutero fez de tudo para que o povo tivesse o acesso e aprendesse, e lesse e interpretasse. Esse é o ponto. Hoje nós temos uma pós-modernidade que não é aquele tempo de Lutero, aonde as pessoas vão fazer daquilo que elas interpretam uma verdade doutrinal. E isso é um problema, nós sabemos, né, que teologicamente isso é um problema. Então, como você conseguir fazer uma interpretação das escrituras sem que você entenda que isso, como você está interpretando aqui para a sua leitura e edificação, é o que você precisa ensinar para os outros de forma doutrinal? Sim. Então, a gente vai partir de uma regra hermenêutica de interpretação bíblica. Nenhum texto é de particular interpretação. O que aconteceu justamente nesse período, que inclusive culminou com a Reforma Protestante. Foi justamente esse problema de interpretação própria, exclusiva do texto, até porque queriam dirigir para algumas manobras lá de poder, que as interpretações casavam muito com algumas manobras de poder da massa e do povo, né? Então, quando surge Martinho Lutero, surge justamente porque ele foi lá interpretar. Porque ele interpretou e ele tentou interpretar não de especial ou de particular interpretação. Embora nós temos que resguardar que Martinho Lutero, saindo ainda daquele período, ele mesmo vai errar. Ele mesmo vai produzir um conhecimento bíblico-teológico em partes erradas. Por exemplo, ele defendia ainda a presença do corpo de Cristo nos elementos. Então, ele defendia ainda a transubstanciação, né? Mas a gente tem que até dar graça para esse homem, porque ele está saindo de um período de quase 1.300 anos obscuro. Então ainda está nascendo a produção e o pensamento teológico, né, da interpretação. Bom, mas já passaram quantos anos, né, disso? A gente continua com muitas pessoas e muitos pastores e muitos que se dizem teólogos fazendo a interpretação própria. Então, em primeiro lugar, eu acho que essa regra hermenêutica, a Bíblia não é de interpretação exclusiva e própria.
Então, é uma das minhas formações, e aí, onde eu dou mais aula, é em hermenêutica, né? Que é justamente essa arte, a ciência de interpretar a Bíblia, para a gente poder se livrar de cair no erro de ter ou julgar ter maior autoridade do que o autor bíblico. Por quê? Porque quando eu interpreto um texto e digo aquilo que o autor não disse, e eu digo que ele disse, Paulo disse tal coisa aqui, e ele não disse, eu estou assumindo ter maior autoridade do que o autor. Interessante. E eu estou colocando na conta dele aquilo que eu estou dizendo. Paulo disse isso nesse texto aqui. Quando ele não disse, eu assumo autoridade maior ou igual do autor bíblico. Esse é o pequeno problema de interpretação própria. E grande, né, pastor? Que ele é pequeno aqui, né, mas no final disso vai tomando proporções. E eu digo isso porque eu fui participar numa escola de missões e a pessoa ali deu o livro de Esther pra gente, falou, cada um leia ali o primeiro capítulo e tire as suas impressões de dentro do texto, e essa é a forma de interpretar a Bíblia, cada um interpreta do jeito que quiser. Uau. Quando eu ouvi aquilo ali, eu quase caí duro, quase tive um revertério e falei, mas como que ela consegue fazer isso? E foi, mas isso é o que a grande maioria das pessoas estão fazendo. E aqui, pastor, acaba acontecendo também que nos púlpitos, as nossas pregações acabam se tornando mais aquilo que a pessoa acha e fala, que eu chamo de lição de moral gospel. Então ela dá essa lição de moral para o povo e menos do que a Bíblia está dizendo. E o que as pessoas acreditam? Que o pastor pregando e falando que vem à cabeça dele tem o mesmo pé de igualdade com aquilo que a Bíblia está dizendo. E não é assim. Porque o melhor caminho para a gente, no caso, seria ter uma pregação mais positiva? Ou o senhor acha que não? Dá para a gente flexibilizar isso? Não, a pregação ela é prioritariamente, necessariamente expositiva. Não tem outra regra, né? Porque não tem outra forma de pregar o texto bíblico, na verdade do que ele está dizendo, se não for de uma forma expositiva, né? No seminário também nós temos matéria de homilética também, ou seja, a arte agora do transmitir, né? A pregação, o conhecimento do texto. O problema é qual é o conhecimento que você está tendo do texto. E se conhece, né? Às vezes não conhece nem o português direito. Eu digo, falando ainda da reforma dos reformadores, aquele povo não tinha a Bíblia na mão. Nós temos a Bíblia na mão e continuamos na escuridão. Então, o que nós vemos hoje? Aquele povo era o povo que não tinha a Bíblia na mão. Nós somos a geração que tem a Bíblia na mão e continua na escuridão, na cegueira do texto. Eu também, tenho alguns meios que eu vou e convivo, que eu ouço as pessoas falando assim, já li a Bíblia 5, 10, 15, 20 vezes, né? Já li a Bíblia inteira 20 vezes. E o cristão que não leu a Bíblia pelo menos uma vez na vida não é cristão. Aí quando você vai conversar com essa pessoa que leu a Bíblia 2, 3, 5, 10 vezes, ele continua não conhecendo o texto bíblico, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia revela nos determinados textos ao qual ele está lendo. Então isso é grave. O que acontece? Acontece que nós estamos vivendo uma fé, vamos colocar assim, desviada. A apostasia está nisso. Por que a apostasia está nisso? A apostasia é o desvio da fé. Acredite, você não precisa sair da igreja para estar apostatado. Você não precisa sair lá da congregação, da denominação que você congrega para estar em apostasia. Basta o texto não estar sendo interpretado, entendido e vivido do jeito que ele é, você está em apostasia, porque você está paralelo à fé verdadeira. Porque a apostasia é estar desviado da fé verdadeira. Então, se eu estou entendendo uma coisa que não é, se as doutrinas bíblicas não estão sendo entendidas como elas são, você simplesmente está ao lado da fé e não da fé. Então isso já é uma apostasia. A gente fica esperando as pessoas se distanciarem do templo. A gente fica esperando as pessoas se distanciarem do púlpito da igreja. Não! O desvio doutrinário de não entender o texto bíblico e a doutrina bíblica já configura em apostamento da fé, apostasia da fé. Ô pastorzão, e fala para mim, porque a gente sabe que dentro da teologia e da grade,
a gente tem clareza para poder estar entendendo melhor sobre a fé dentro da sistemática. Sim. Qual a área que o senhor acha hoje assim mais importante? Toda ela eu sei que é, né? Mas uma parte assim para as pessoas que ouvirem pesquisarem sobre isso. O senhor acredita que é a teologia bíblica, a sistemática? Qual que é o conselho do senhor? Certo. Então, o que eu penso a respeito sobre isso? Deixa eu complementar uma coisa para eu poder responder isso daí para você. Eu faço uma pergunta para todos que estão nos vendo. A pergunta é: como você sabe que o que você sabe realmente é o correto? De que forma você sabe que aquilo que você sabe a respeito da Bíblia ou das doutrinas bíblicas é realmente o correto? E num tempo de relativismo, né? As pessoas vão dizer ninguém tem a verdade, né? Como você que está nos ouvindo sabe que aquilo que você está ouvindo, por exemplo, na tua igreja, na tua denominação, ou naquilo que você ouve de algum pastor pregador, é realmente o correto? A pergunta é como você sabe, entende? Então, se você não crescer nos métodos de interpretação, nos métodos que é a exegese, a hermenêutica, se você não crescer no conhecimento bíblico para você ter estrutura para conhecer o texto bíblico e a doutrina bíblica, como é que você vai julgar entre o certo e o errado? Ah, isso aí que eu estou ouvindo é evangelho, é palavra de Deus. Ah, isso que eu estou ouvindo não é evangelho, nem provém de um pensamento bíblico, né? Essa ideia que estão falando. Então a pergunta é muito séria. Como é que você sabe que o que você sabe é a verdade no texto bíblico? Então, por exemplo, tem uma briga também nesta área, Robert, que você me perguntou, entre os da teologia bíblica e os da teologia sistemática. Porque são, de certa forma, métodos de enxergar, de interpretar o texto bíblico. Eu acredito que dos dois lados é possível ser bíblico, porque acaba sendo uma metodologia de interpretação, de enxergar o texto bíblico. É possível dos dois lados ser bíblico. É possível chegar eu não vou dizer que é o 100%, porque tem muita variação que realmente não é fácil. Porque é um anacronismo, né? A gente está muito distante do texto, da língua original, né? E do pensamento da época. Do pensamento do autor. Então, mas só que a gente pode ter uma grande porcentagem de ficar pertinho do que é se a gente estudar. Então, por exemplo, eu prefiro a teologia bíblica. Eu sempre prefiro que a teologia bíblica, que é aquele método da Bíblia, explicar a Bíblia, aquele método de o que é doutrina bíblica, se revela no texto bíblico. Aí tem os métodos disso, por exemplo, para mim, sempre os meus alunos me ouvem falar assim: Gênesis é a sementeira de toda a doutrina bíblica. O que é doutrina bíblica tem que nascer lá, o Gênesis, o princípio dela. Se missões é doutrina bíblica, a gente vai ter que ver nascendo lá em Gênesis. Se a doutrina do pecado é uma doutrina bíblica, a gente vai ter que ver em Gênesis. Se a salvação é doutrina bíblica, tem que ver em Gênesis. Se o casamento é uma doutrina bíblica, tem que ver em Gênesis. Ou seja, se é doutrina bíblica e não invenção dos homens, tem que estar em Gênesis. Massa. É só isso? Não é só isso. Mas já é um caminho facilitador, né? Aí tem que ter mais uma progressão do assunto. Nasceu em Gênesis, e vai se o assunto vai se desdobrando, vai progredindo na revelação bíblica. Legal, mais uma evidência. Parou por aí? Não para por aí, porque temos agora o nosso período de tempo. O negócio progrediu, evoluiu o assunto na revelação, mas parou no Velho Testamento? Se parou no Velho Testamento, já é uma coisa para a gente pensar que já não serve para nós. Mas se aquilo saltou do Velho Testamento e progrediu ainda com o ensino de Jesus e dos apóstolos, isso aí é uma coisa para a gente analisar como doutrina bíblica. É verdade também, Robert, que muitas coisas no ato em si pararam, mas o princípio é permanente. Por exemplo, na teologia reformada a gente entende que nós somos sabatistas, por princípio. Por quê? Apesar da gente não obedecer os sábados especificamente, na doutrina reformada ou no ensino reformado, o domingo é a substituição do sábado, ou seja, por princípio nós somos sabatistas, por princípio, não obedecendo o sábado em si,
mas o domingo como a substituição do sábado. Na doutrina reformada, a gente acredita que o batismo nas águas seria a substituição da circuncisão, porque é o símbolo externo, né? A circuncisão, e o batismo nas águas seria o símbolo externo da minha aliança com Deus, com Jesus e da nossa fé. Então, qual é o problema? A pergunta é permanente, insistente e inquietadora. Como é que você sabe que o que você sabe é realmente a verdade bíblica, para você conseguir julgar as outras vozes que você ouve? Então é por isso que a gente tem que procurar o conhecimento, procurar o estudo teológico. É qualquer estudo teológico? Já não é qualquer estudo teológico. É muita dificuldade mesmo, cara, que a gente precisa da condução de Deus. Então eu digo assim, ora a Deus, vai buscar a Deus, vá aos pés de Deus orando, Senhor, me leva ao conhecimento da Tua Palavra, me ajude a encontrar o conhecimento da Tua Palavra, para Deus te conduzir. Porque hoje, mais do que nunca, tem tantas ofertas, de tantos lados, de tantas pessoas, que também você pode achar que só porque foi ali, já está no caminho certo. Mas aí você pode encontrar uma teologia destrutiva, herética, pode encontrar teologia liberal, você pode encontrar teologias e teologias que estão te desviando mais ainda da verdade de Deus. Então eu falo para você, ore a Deus, clame a Deus, para que Ele te encaminhe no lugar certo, para você aprender a interpretar a Bíblia por si mesmo. Nós estamos voltando lá no princípio lá, que o povo não interpretava por si mesmo e engolia qualquer coisa. E eu quando foi nessa questão, eu fiz uma pergunta para o meu pastor lá na cidade de Mogi das Cruzes. Falei para ele, pastor, antigamente, né, a gente via todo o tempo foi o sacerdote e o povo recebendo do sacerdote. Eu falei, pastor, mas hoje o povo tem acesso, mas eles ainda continuam esperando que alguém ofereça para eles. Será que quando a gente deu a liberdade para o povo, a gente deu uma liberdade que eles não vão assumir para eles, uma vez que eles não têm a vocação para isso? Aí ele falou assim para mim que não, que mesmo assim, não todo o povo, óbvio, mas grande parte do povo ia ter um contato direto com as escrituras, e isso ia ser extremamente benéfico, sem ter essa necessidade de alguém que, como Moisés, né, subiu ao monte para pegar a revelação, para voltar, que isso vai se tornando constante na nossa vida, e aí nós estamos quase que fazendo isso aqui, né? Que daí o povo, vocês estão assistindo a gente está aqui mostrando para vocês um caminho que é de fácil acesso. E quando o senhor estava dizendo aqui de buscar a Deus, isso me fez lembrar da minha conversão. Assim que eu me converti com uns 3, 4 dias, foi 4 dias. No quarto dia, era uma quarta-feira, eu me converti na sexta, sábado, domingo, segunda, terça, na quarta-feira foi no quinto dia. Eu lembro que de noite eu encontrei o meu irmão, a minha cunhada, a minha irmã veio, eu falei para ela, filha, crente precisa da Bíblia, eu não tenho Bíblia. E ela falou para mim assim, por coincidência, que não tem coincidência ali, é óbvio que Deus estava conduzindo tudo, mas ela disse, por coincidência, eu estava andando lá na Conde de Sarzeda, em São Paulo, e eu comprei essa Bíblia. A Bíblia está aqui, novinha, acabei de comprar, é para você. E ela me deu. Quando eu peguei, aí a Bíblia estava ali, uma Bíblia Shed, escrito Vida Nova. E eu falei para ela, olha, até a capa da Bíblia fala comigo, Vida Nova. Porque eu estava, de fato, vivendo uma vida nova. E aí eu comecei a ler. Pastor, eu não entendia nada, absolutamente nada. Parei de estudar na 8ª série, vivi aquela vida devassa, um monte de coisa e tal. Então eu não tinha mente e nem capacidade intelectual para compreender. Só que quando eu peguei a Bíblia e eu folhei, eu falei com Deus, coloquei a mão na minha cabeça e falei, toca na minha mente. A minha oração de conversão não foi Deus me dar uma família, Deus me muda. A minha oração de conversão foi Deus, toca na minha mente. E ia para o quarto e passava horas lendo a Bíblia, não entendia nada. Teve um dia, pastor, que eu passei 5 horas lendo Pedro. E eu não entendo Pedro, não entendendo Pedro. Aí o Espírito Santo falou comigo para eu ler o livro de Hebreus. Na hora que eu abri o livro de Hebreus, nossa, pastor, comecei a chorar na Bíblia, entendendo Jesus, quem era Jesus. Ficou tão simples o livro de Hebreus e Pedro estava difícil. Mas é nessa condução que eu entendo que o senhor está mostrando. É porque a gente acha que a gente não precisa da ajuda de Deus, mas precisamos sempre, né? Totalmente, sempre constante, né? Para que Ele nos guie. Porque nós, é como eu estava dizendo, nós estamos vivendo dias de tanta oferta, de
tanta coisa, de tantas coisas, e que você pode ficar que nem uma barata zonza no meio de tudo isso. Muita informação. O que eu creio? O que eu vou crer? Quem eu ouço? Quem não ouço? Qual é a informação certa? Aonde está a verdade no meio de tudo isso? Ainda mais num tempo que a gente está vivendo a pulverização da verdade. Né? Pastor, eu tô rindo aqui, sabe do quê? Não, o senhor tá falando que eu tô rindo, que eu tô vendo um quadro de Instagram aqui, aí a pessoa segue o Augusto Nicodemos, ao mesmo tempo que segue um outro, segue outro. Quando você olha, é uma salada ali Uma que a pessoa... salada. Como ela consegue? Porque eles são tão dissoantes, né? No que eles falam, como a pessoa consegue seguir e entender se tem tudo aquilo de diferente? Vai construir uma coxa de retalho. Vai virar um negócio... se a gente pudesse ver isso como se fosse um corpo, uma pessoa, ia ser um negócio meio... uma metamorfose ambulante, né? Mas você sabe que você falou que é uma figura muito legal? Por exemplo, eu costumava dizer para os meus alunos assim lá no seminário, ó, se você me convidar na tua casa, eu vou olhar para o teu estante. O senhor fez isso na minha casa. E eu vou olhar a quantidade de livros que você tem no teu estante. Isso vai me dizer o quanto você estuda. Depois, a segunda análise eu vou olhar os livros, os títulos e os autores, porque daí eu vou ver se é concisa a tua teologia que você estuda e qual é a teologia que você estuda. Então, assim, é tão verdade isso que você está falando, porque olha como é que a nossa sociedade ela é diluída, ela não tem pontos sólidos, concretos. Tanto é que a nossa sociedade hoje ela precisa destruir o que é sólido, o que é verdade, ela precisa destruir os absolutos, ela precisa destruir coisas concretas, ela precisa ficar nessa de tudo um pouco. A nossa sociedade, e está dentro da igreja isso já. Isso é o secularismo, isso o pensamento mundano, né? Esse, inclusive, é um sincretismo. Não é? O sincretismo é esse de pega de tudo um pouco e forma isso daqui. Esses dias eu estava ensinando alguns alunos online e eu falei assim, ó, tome cuidado com o evangelho próprio. Você pode estar fazendo o seu evangelho próprio. Não é? Já não é nem o evangelho do outro, do fulano, do ciclano. É o seu evangelho. Porque é como você falou. Deixa eu pegar isso aqui do Augusto Nicodemos. Isso aqui é bom, isso aqui eu concordo. Agora deixa eu pegar isso aqui do Edir Macedo. Aí vai. Deixa eu pegar agora isso daqui lá do R.S. Soares. Agora deixa eu pegar isso aqui do Hermínio. Deixa eu pegar isso aqui do... Entendeu? Aí você vai formando o evangelho próprio. Por quê? É muito apropriado ao que você acredita, muito apropriado ao que você quer acreditar e não está preocupado na verdade bíblica. Esse está sendo um grave problema em todos os aspectos e áreas da nossa sociedade, inclusive na igreja. Pastor, e aqui? Se isso é um problema que está afetando direto a sociedade, não é de hoje, né? Eu entendo que é antigo, a desconstrução da educação, principalmente teológica, mas então a gente poderia dizer que o grande problema hoje dos pastores nas igrejas em geral é que eles não têm conhecimento teológico, preparo teológico para serem pastores? Olha, não somente isso. Infelizmente, essa também é uma das. Porque, olha, quem achar que ser um pastor pode ser qualquer pessoa, mesmo sendo uma pessoa despreparada nas Escrituras, está enganado. Porque o apóstolo Paulo, ele escreve 2 cartas para Timóteo, não é para a igreja. Serve para nós como igreja, mas é para a pessoa Timóteo. 2 cartas. E 2 cartas para ensinar Timóteo, corrigir Timóteo, para admoestar Timóteo que ele precisa conhecer as Escrituras, ser um obreiro aprovado de que não tem que se envergonhar nas Escrituras e que maneja bem a palavra da verdade, para que ele possa combater ideologias, filosofias vãs, converser dentro da igreja e as heresias dos falsos mestres que estão lá dentro da igreja ensinando. O apóstolo Paulo, ele fala, e conheça as Escrituras e as doutrinas, porque fazendo isso, você se salva
e aqueles que te ouvem se salvam também. Robert, é tão sério isso, que se eu estiver falto de conhecimento, necessitando de ouvir alguém que eu acho que tem um conhecimento, eu estou indo no caminho que esse cara está indo. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Se você faz isso para você, se você conhece as Escrituras para você, se você conhece a doutrina para você, você se salva e salva os teus ouvintes. Mas se o camarada não está sabendo nem para ele, mas eu cegamente confio que ele sabe, e aí? Tem uma passagem do Velho Testamento em Reis, deixa eu citar ela, que Eliseu estava com os filhos dos profetas numa casa. Só que a Bíblia diz que estava passando por fome e seca, violenta. Não tinha nada para comer, porque não tinha nada para colher e fazer para comer. Curiosamente, Eliseu chega num rapaz que aparentemente não sabia do que ia fazer. Por quê? O rapaz vai ao campo para apanhar alguma coisa que ele achar para fazer uma sopa para eles comerem. É certeza que o rapaz não sabia o que estava fazendo. Por quê? Porque diz a Bíblia que ele começou a pegar erva boas E erva ruim. e erva venenosa. Erva boa e erva... Você acredita que ele estava sendo mal intencionado? Não. Tem certeza que não. Você acredita que ele estava sendo demoníaco no pensamento? Não. Absolutamente tenho certeza que não. Mas colocou morte na Só panela. que a ingenuidade dele, a falta de conhecimento Legal. dele estava matando ele e matando os os outros que estavam com ele. Ou seja, a falta de conhecimento de alguém, eu me arrepio falando isso, inteirinho. A falta de conhecimento, ela mata. A falta do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, é perigosa. E olha, eu vou te dizer uma coisa que me arrepia mais ainda. Há pessoas com boas intenções, mas fazendo a coisa errada. Eu não duvido que há pessoas em cima de um púlpito com boa intenção, mas pregando heresia. Sim. Eu não duvido que há pessoas honestas com boa intenção dentro de uma igreja, mas porque ela não tem conhecimento do que está fazendo, ela está levando veneno para si e para os outros. Aquele rapaz não era mal intencionado, mas mesmo com boa intenção ele estava fazendo a coisa errada. Todo mundo ia morrer, inclusive ele. Mas ao mesmo tempo que essa passagem mostra isso, Vai mostrar. vai mostrar o outro lado. Porque quando ele estava cozinhando, ele terminou, ele foi servir. Aí a Bíblia diz que ele foi servindo o bocado no prato de cada um. De repente, um dos rapazes, homem de Deus, tem morte na panela. O homem de Deus foi lá, Pegou a farinha. tem morte na panela. Mas olha que interessante. Olha, ao mesmo tempo que um, por faltar conhecimento, estava se matando e matando os outros, o outro que teve um conhecimento ou empírico, por observar e saber que plantinha é aquela, ou por revelação de Deus, eu não sei, o fato é que ele teve o conhecimento. E aquele conhecimento, Timóteo, livra ele e livra os outros que estão com ele. Espetacular, né? Sim, demais. Aí os nortistas, aí o pessoal do Nordeste agora pode dar aleluia e glória a Deus e falar línguas estranhas. Por quê? Porque Eliseu falou, traga-me farinha. Aí você dá glória a Deus e fala línguas estranhas, né? Deitou farinha na panela e já não havia mal nenhum na panela. A morte havia sido estancada, retirada. E eu vou, por analogia e simbologia, dizer que a farinha que repreende o mal na panela é o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Ela abre os olhos para enxergar a morte, o desvio e nos coloca para viver a vida. Porque aqui, como o senhor está colocando, né, pastor? Eu acho que hoje a gente tem o acesso, né? E aí a gente tem que utilizar mesmo da razão e compreender. Se tem duas pessoas dizendo sobre o mesmo assunto coisas diferentes, dá para na Bíblia a gente pegar inconsistência entre assuntos e nem por isso a gente dizer que algum tenha razão ou não tenha razão, como por exemplo livre-arbítrio ou soberania divina na questão da salvação, a gente encontra ali textos nebulosos, né, que alguns caminham em direção, outros Deus caminha, enfim, esses são assuntos que a gente olha assim, que dá para relevar, né, em partes assim. Mas tem coisa que a gente vê que não.
Então hoje a internet trouxe essa clareza para a gente e a internet fez com que a gente conhecesse a teologia reformada. Se não fosse a internet hoje trazendo para a gente essa realidade, a gente talvez estaria ainda continuando com um sofrimento. Porque o que eu estou pensando é um trabalho daqui para 20 anos? Nossa, é muito. E respondendo ainda a tua pergunta passada, um pastor que não tem conhecimento teológico está preparado? Não, ele está inapto. Por quê? Ainda mais nos nossos dias, como você está falando. Como é que esse cara está diante um membro da igreja que tem o YouTube, internet, está vendo lá o Augusto Nicodemos, está vendo lá o fulano não sei quem, o fulano não sei quem, está vendo tanta proposta. Se esse pastor no púlpito não tem o que falar, o pastor despreparado está passando cada vez mais apertado. E até se a pessoa questionar ele sobre o ensinamento dele, que muitas das vezes pode acontecer, é chamado de rebelde, é expulso, e acontece tudo isso, infelizmente. Aí vai para esse caminho, infeliz, vai pelo caminho. Você está sendo rebelde, você está tocando no ungido de Deus, você está fazendo aquilo outro. Não é isso. Você quer saber? A pessoa tem o direito de saber. Ela tem o direito, inclusive, de ter um pastor que saiba responder. Sabe por quê? Porque existem os mandamentos. Um dos mandamentos é: não roubarás, certo? O não roubarás está defendendo o direito da outra pessoa que ela tem. Então você tem o direito de ter isso daqui, certo? Então não roubarás te defende o direito de ter propriedade privada, o que é teu. Se o mandamento disse para o José como pastor, seja um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem que se envergonhar. Isso é o mandamento para o José como pastor. Se o mandamento me diz isso como pastor, você como ovelha recebeu o direito. E se eu, então, não te dar o teu direito, eu estou fazendo o quê? Roubando. Estou roubando o direito que você tem como ovelha. Porque o mandamento para o pastor é ser obreiro, aprovado na palavra. É o instruído na palavra, com conhecimento da palavra, cheio da palavra. Habite abundantemente a palavra de Deus em vós, que está lá em Colossenses. Então, eu estou roubando o teu direito. Então, é uma coisa para se pensar. Nós estamos vivendo dias difíceis, complicados, problemáticos. E eu não sei como é que... às vezes eu fico olhando e pensando assim, diante de tanta oferta, tanto do que se diz, as pessoas que insistem em ficar numa posição leiga, como é que estão diante de tudo isso que estão ouvindo, vendo? Ou você vai ficar no dogmatismo. Ou na religiosidade. Na religiosidade e no dogma. Foi assim que eu aprendi, é assim que eu aprendi lá com o pastor tal. E não vou mudar. E não vou mudar. E a pessoa não sabe nem o porquê ela crê daquele jeito. Ela não sabe nem fazer a construção bíblica do porquê ela crê, né? Daquele jeito. Porque se pelo menos tivesse um raciocínio do porquê daquele jeito, ainda a gente consegue demonstrar que não é daquele jeito, destrói se tiver mais um argumento. Mas se ela ficou naquilo lá, eu aprendi assim, é assim, e vou morrer assim, Gabriela, aí não tem o que fazer para essa pessoa. Eu tô rindo, né, porque eu sempre fui bocudo. Não bocudo, mas eu sempre fui questionador. Eu quero aprender, eu quero saber, e eu pergunto mesmo, eu falo e pronto. Eu lembro que assim que eu me converti, com 6 meses de conversão, eu me converti em agosto, e eu voltei para a igreja que eu congregava quando eu era adolescente. E quando eu cheguei, ele falou, olha, tem um centro de treinamento ministerial aqui que a igreja dá, você vai para lá que você já vai estudar no centro de treinamento ministerial. Assim que eu cheguei. E eu fui, mas com 6 meses eu já lia muito a Bíblia, estava dentro de casa e tal. E um dia eu estava na aula com um dos pastores da igreja que era professor ali, e aí ele veio dando um exemplo tal, e falou, porque vocês sabem, né, aqui na nossa igreja não pega o nome das pessoas para saber se elas são dizimistas ou não. Aí eu olhei aquilo assim, eu falei, levantei a mão, aí ele falou, pode falar, Robert. Eu falei, pastor, o senhor não pega o nome dos dizimistas aqui dentro da igreja, mas em compensação prega 40 minutos dízimo. Mano, eles não sabiam onde colocar a cara, tipo, aí isso a gente conversa depois. Aí eu
falei, porque uma coisa parecia que para mim ali, você não sabe o nome da pessoa, mas também insiste ali para que as pessoas fazem, mas mostrando para vocês que tem coisa que a gente vai apresentar, porque é incoerente, mas é que a gente está num tempo hoje que a gente não consegue dizer, não, a xícara que está ali ou a camisa do pastor é branca, e se é branca, é branca. Não é que você pode estar percebendo branca. Não, não é isso. Nas escrituras, pastor, é assim, porque nós entendemos que tem pessoas que estudam mais para chegar a melhores respostas do que a gente. E na história, não só. A gente tem pessoas que dedicaram 50, 60 anos, às vezes a um texto só. 70 anos também a um único texto para entender ele de melhor forma e também dotado de bem mais instrução. O que era a capacidade de Calvino em interpretar letras ali, o texto? Cara, o Calvino era um gigante, é assim, algo assombroso. Ele foi um dos que cumpria essa cátedra, as 3 cadeiras, né? Ele era formado no direito, né? Ele era advogado. Era profundo nas áreas humanas, nas áreas do direito, nas áreas jurídicas, na área... O cara era profundo. Porque... Mas é que, pastor, aqui... quando Fora que eles não faziam divisão de teologia e ciência. Era tudo junto, né? Era tudo junto. E assim, quando a gente olha para esse tempo, a gente vê que eles eram diferenciados, é porque eles tinham uma forma de aprendizado diferente do que a gente tem hoje. Sim. Então, eles tinham as artes liberais que eles usavam para poder compreender, né? A gramática, a retórica e a lógica eram na parte de texto, era o que eles usavam. Então, tudo tinha que passar dentro da retórica, da lógica e da gramática. A interpretação deles, Agostinho de Hipona lia em grego, em hebraico, em latim e tal. Então, eles tinham uma capacidade que era diferente da nossa. Quando o nosso estudo se tornou na mão do Estado, o Estado começou a ditar o que a gente tinha que aprender e a gente deixou de aprender com a igreja, a gente ficou burro. A gente ficou incapaz de interpretar, até um aluno mais simples ali, no começo desse período, na idade medieval, até depois, qualquer aluno interpretava qualquer texto, mas na nossa realidade as coisas mudaram. Quando perdemos a igreja, a gente perdeu então como descobrir essas artes liberais. Talvez você nunca nem ouviu falar isso. Eu não tinha nem ouvido isso até quando eu fui estudar gramática com a professora Lara Brenner. E aí ela mostrou assim, quando ela mostrou o que eram as artes liberais, o português, a gramática ali para mim fez tanto sentido que eu fiquei tão desejoso de compreender mais, porque deu vontade. Não é aquela coisa que você vai aprender o português na escola, como os professores do Estado vai ditando. Não, é mostrar que quanto mais você domina da gramática, quanto mais você domina da língua portuguesa, quanto mais você domina da lógica, mais você compreende o mundo, com mais facilidade você tem para compreender o que está acontecendo. E tudo isso foi tirado da gente. Então, a gente está tentando fazer o caminho aqui, é trazer você para entender que estudar não é para ganhar dinheiro ou ser aprovado, mas é para você crescer enquanto ser humano. E no campo da teologia, é para você conseguir lidar com todas as áreas da sua vida com um pensamento bíblico, teológico, sério, e para você conseguir se distanciar, né, vamos dizer assim, daquilo que é a ignorância que está pairando por todos os lugares. E isso vai fazer com que você seja uma pessoa melhor. E não tem a ver aqui com melhor por soberba, mas não. É para você chegar, no mínimo, a compreender coisas simples. Pastor, às vezes a gente vai conversar com algumas pessoas e às vezes você está falando uma coisa simples, mostrando para a pessoa. O que você está dizendo é incoerente. Por quê? Você está dizendo uma coisa aqui e outra coisa aqui. Outra lá. Você está falando, mas a pessoa não consegue entender. E o que a gente está propondo é que você entenda, que você... E não precisa ser um gigante, né, pastor? Um mestre. O que a gente está dizendo seja um cidadão simples, mas dotado do conhecimento necessário. É tão grave isso que você está falando, e tão em verdade também, que é o que mais acontece de pessoas falando uma coisa bíblica aqui, que destrói as outras ali. Essa é uma teologia que não é concisa. Porque tem... Olha, você há tempo atrás também falou uma coisa que eu gosto muito. E eu ensino muito sobre isso por causa de hermenêutica. Por exemplo, se a gente estiver falando sobre um assunto bíblico, 2, 3, 4, 5 coisas diferentes, pela lógica, e até hermenêutica, pela lógica até do português, da gramática, ou seja lá o quê, pela lógica,
ou todos estão errados, ou um está certo. Por quê? Porque Deus não quis dizer duas coisas a respeito de uma coisa. Ele tem um assunto, Deus tem um assunto. Como é que nós estamos falando 2, 3, 4, 5, 6 coisas a respeito daquele assunto? Alguém está certo ou todos estão errados? Porque Deus não quis dizer 2, 3, 4, 5 coisas. Sim. Da doutrina da salvação tem uma verdade bíblica a respeito disso. Se a gente está falando de 3, 4, 5, 6, 7, 8 formas diferentes, ou todo mundo está errado, ou um está certo. Porque Deus quis dizer uma coisa a respeito daquilo dali. Então, você citou o livre-arbítrio. Livre-arbítrio ou não livre-arbítrio? Ou os dois estão errados, ou um está certo. Porque Deus não quis falar duas coisas ou propor duas coisas a respeito daquilo, né? Jesus ele já quebra essas coisas dizendo assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade, Sim. Eu sou a vida. Não é múltiplo, não é múltipla escolha, não tem 2 ou 3 situações. Então, é uma coisa a proposta bíblica, né? Agora, é fácil? Não é fácil. Por quê? Porque nós estamos distante da fonte, o texto que nós deveríamos estar interpretando é o grego, é o hebraico no Velho Testamento, ainda tinha que ser estudado o aramaico, porque provavelmente Jesus falava com o povo em aramaico. Aí os próprios discípulos vão lá e do aramaico eles colocam no texto grego. Aí realmente tem a gramática. Já começa pela gramática do português mesmo, como você disse. Se eu não sei gramática do português, depois como é que eu vou entender a gramática do grego no Novo Testamento? E como vai ensinar? Que é diferente, tá? A gramática do grego é extremamente diferente em muitas coisas da gramática do português. Mas se eu não entendo nem da gramática do português, como é que eu vou entender a diferença da gramática que existe lá no grego ou no hebraico? Rapaz, e o texto original é escandalosamente mais revelador, porque o português não consegue nem chegar perto. Mas, Robert, tem coisas que não são tão complexas, na verdade, e de certa forma aparentemente simples, entre aspas, também. Porque olha que coisa aparentemente até simples aqui, ó. Nós temos o capítulo 11 de Hebreus. Capítulo 11 de Hebreus fala dos famosos heróis da fé, ou dos que venceram pela fé, a galeria dos heróis da fé. Pela fé Abel venceu, pela fé não sei quem venceu, pela fé foi descrevendo todo mundo que venceu. Um dia um aluno chegou assim e me falou assim, pastor, cadê Adão e Eva, por exemplo, aqui? Não tinha nem que estar aqui. Mas por quê, pastor? Então eles foram para o inferno, eles não venceram pela fé? Não, cara, eles não tinham nem que estar aqui. E aí não está nem falando sobre isso. Leia direito. Aqui, a fé é o firme fundamento do quê? Das coisas que não se vê. Se vê. Adão e Eva viu. Então eles não têm que estar aqui. Quem tem que estar aqui é a partir dos filhos deles, os que não viram. Que já nasceram em pecado. Mas creram. Adão e Eva via. Então, o crer deles era com base no que eles viam. Eles viam a Deus. Aqui está se tratando de quem não viu. Né? Então, a fé é o fundamento das coisas que não se veem. Adão e Eva viu. Por isso que o escritor não está tratando de Adão e Eva, por exemplo, porque eles viam a Deus. Abel já não via a Deus e não viu a Deus. Já tinha que crer, já tinha que ter fé. Mas não é nem isso. Mas está vendo como é que é básico até? Ô pastor, e só para eu não perder, que já tinha pensado nisso, é que o que as pessoas às vezes fazem, espiritualizam demais o texto. E o autor não tentou fazer isso. Nunca. É um texto onde ele não está tentando colocar coisas novas, diferentes, mirabolantes. Não, gente, isso aqui é um texto. Olha a facilidade aqui. Ele não cria nada, tipo assim, nossa, supernatural, sobrenatural, né? Mas é um livro sobrenatural? Você pode ler o Senhor, a gente já leu tantíssimas vezes. A gente volta aqui e sempre vai aparecer uma coisa nova, porque ela se renova. Porque você vai, na verdade, entender o autor e o texto, na verdade. Não é que é algo assim, mirabolante. É porque cada vez mais eu vou entender o autor e o texto, porque vai se encaixando. Sim. Outra coisa aqui, ó, é aqui que eu queria chegar, capítulo 12. Então tem a exposição total dos que venceram pela fé do capítulo 11, mas o capítulo 12, versículo 1, seria totalmente interpretado se eu entendesse de gramática do português. Por quê? Geralmente as pessoas falam errado aqui, ó, desta multidão, uma nuvem de testemunhas que de perto nos rodeia. Tá?
Está escrito aqui, ó. Portanto, sim. também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Eu já Eles vi. pensam que são as pessoas na nossa volta, nos rodeando. Eu já vi falando vizinho, eu já vi Não. falando os amigos de trabalho, eu já Não. vi gente falando de demônios e anjos. Não, isso aqui está falando do capítulo 11. É do capítulo 11, são os heróis da fé, esta Essa é a nuvem nuvem. testemunha. Só que tem uma coisa gramatical aqui acontecendo. Sabe qual que é? Como é que você consegue... Começar um texto por portanto, né? Não Como é começa que um você texto por consegue... portanto. Como é que você abre um texto Não com a se palavra abre, portanto? porque ele é a continuação do que está escrito Porque é uma anteriormente. conjunção que está finalizando, está terminando. Como é que começa um texto com a palavra portanto? Não começa, Ou seja, né? um camarada que eu sempre esqueço, um monge, que eu sempre esqueço o nome dele, quando foi fazer divisão de capítulos e versículos, o que o camarada fez? Dividiu errado aqui. Mas essa aqui não. O erro foi essa aqui, dele. essa aqui, ela não tem essa separaçãozinha aqui. Ah, Ela tá separada num parágrafo ali, mas é todo junto. Mas o cardeal lá, o bispo lá, o monge que fez a separação de capítulos e versículos, que foi uma ideia extraordinária, porque não tinha divisão de capítulos e versículos, ele que errou aqui na divisão. Mas na gramática, a gente já olharia aqui e fala assim, peraí, como é que começa um assunto com a palavra portanto? Não se começa uma palavra, uma história com a palavra portanto. Portanto, o que eu tenho que entender aqui é que o capítulo 1 do versículo 12 é o término, é o último versículo do capítulo 11. Aqui a gramática já me apontaria alguma coisa aqui. Entende? Mas é que como querem colocar, né, inferências aqui, acaba se perdendo numa coisa que... Se perde. E na verdade... Porque está falando algo que está aqui, é que, como por exemplo, quando a gente está falando que onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade, que as pessoas acham que é fazer o que você quiser. Mas não, o texto em cima está dizendo que está tirando o véu do rosto, que era o véu que os israelitas usavam para poder interpretar. Agora, Deus tira ali aonde há liberdade, aonde há o Espírito, há liberdade na mente. Mas o texto está falando aquilo ali nele mesmo, então não precisa colocar qualquer outra coisa ali dentro. Olha outra, vamos para as curiosidades. É isso que a gente está mostrando para vocês, que a teologia deixa mais fácil para vocês verem como não precisa mistificar tudo. Vamos para as curiosidades bíblicas aqui, ó. Mais um texto, ó. João 14. João 14, ó. É só leitura. Olha aqui, João 14, versículo 1, ó. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus está revelando para os discípulos que para onde ele vai eles não vão poder ir. Está falando da sua morte de cruz. Aí é lógico. Cara, não vamos mais andar com você? Que é isso que o Senhor não vai estar mais com a gente? É para perturbar o coração mesmo. Legal, mas é aqui que eu quero dizer, ó. Na casa de meu pai, isso aqui é um verbo. Existe. Sim. Existir. É um verbo. Há muitas moradas. Se não fosse assim, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Tem gente que até hoje está pregando que Jesus foi preparar lugar para a gente. Jesus não foi preparar lugar. Jesus está dizendo, na casa do meu pai, existe. Já está lá, né? Está lá. Se não fosse assim, se não tivesse, eu teria dito para vocês, eu irei e prepararei. Já tem lugar já lá, tem. eu só estou indo levar lá vocês. Já tem, até mesmo porque ele sabe cada um que vai assentar na mesinha lá, nós estamos falando de Deus, na casa de meu pai, muitas moradas. Se não tivesse, se não fosse assim, eu ia dizer, irei e vos prepararei lugar. Olha, é leitura. É leitura. Mas e aqui, é por isso que, de certa forma, eles tiraram a capacidade que nós temos de fazer isso sozinhos. E aqui na escola que o Estado nos ensina, porque o intuito deles é isso mesmo. Quanto menos a gente tiver a capacidade de pensar, mais fácil nós seremos enganados por falsos mestres, falsos ensinos. E aí a gente vai sendo cooptado por ideologia política, teologias que têm a ideia de inclusão, mas que na realidade não é inclusiva. Teologia negra também não tem nada a ver. E aí a gente vai vendo que a gente de fora já olha e fala, isso aqui é veneno. Por isso que quando vocês olham um vídeo meu fazendo uma crítica tão séria como o que eu fiz a Priscila Alcântara, é justamente por saber o que ela está dizendo.
E não é por, não, ter medo. Mas você está julgando. Não, eu tenho certeza. O julgamento eu estou julgando segundo a reta justiça. E não é a partir de mim, é a partir do que a Bíblia diz. Isso. E quem tem a Bíblia aberta tem a última palavra. Exatamente. Desde que a Bíblia esteja aberta e os textos estejam sendo interpretados correto, aí está. O problema daquela menina lá, como você expôs, inclusive no seu vídeo, é justamente uma interpretação extremamente equivocada. A pessoa leu lá, Deus é amor. Beleza. A pessoa está interpretando o amor de Deus conforme o amor deste mundo, conforme o amor de aceitação de tudo dela. Não, minha amiga, você tem que interpretar o amor de Deus não no espelho do amor humano e bagunçado nos dias de hoje. Sim. Nós temos que interpretar o amor de Deus no que a Bíblia revela do amor de Deus. Por exemplo, Jesus... O amor do grego, ele nesses textos, ele tem uma conotação extremamente diferente do que a gente pensa por amor. E eu vou te levar a entender o que é o amor da definição bíblica. Primeiro, Jesus disse assim aos seus discípulos: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos. A definição do amor bíblico é guardar os mandamentos dele, é obedecê-lo. Jesus diz: quem me ama, quem ama o Pai, guarda os meus mandamentos. Qual é o mandamento de Deus, rapaz? Qual é o mandamento de Jesus? Então não venha definir o amor de Deus na concepção do amor humano, terrestre e do teu amor. Vai saber como é que é o teu amor, inclusive. E eu amo a calça, eu amo o meu celular, eu amo aquele vídeo, entendeu? Eu amo essa camiseta. Se vocês pararem para pensar, o amor se tornou uma palavra no nosso português vazia. E só porque eu tenho um sentimento profundo a respeito de uma coisa, não quer dizer que eu estou certo a respeito daquilo. Porque a definição do Deus é amor é do que a Bíblia ensina de quem é Deus e como é que é o amor de Deus. Inclusive, o amor de Deus revelado em Jesus é negar-se a si mesmo, mesmo sendo Deus, assumir a forma humana e obedecer o Pai. Até a morte, e morte de cruz. Então, obedecer a Deus pode ser um gesto de obediência de você se rejeitar até a morte, para você dizer, eu te amo. O próprio Cristo teve que, de certa forma, se despojar. Ele teve que de certa forma, se rejeitar não é a palavra certa, que não está vivendo na cabeça. Se esvaziar de si mesmo para obedecer o Pai até a morte e morte de cruz. Ou seja, a definição do amor bíblico é obedecer os mandamentos, o que Deus diz. Vai estudar o que Deus diz a respeito de o que é o amor, como eu devo amar, etc. e tal. É só porque eu amo uma coisa não quer dizer que está certo aquele amor. Então, precisa definir melhor o amor segundo a Bíblia e não segundo o que você pensa. É o outro erro. Eu estou interpretando a Bíblia do jeito que eu quero interpretar e não do jeito que as Escrituras revelam. Vocês veem, a gente poderia ficar aqui, vocês viram que vai ser um dos vídeos mais longos, mas é porque a gente tem aqui assunto. E é isso que acontece quando a gente estuda um pouco mais, né, pastor? O assunto vai, rende. A gente poderia ficar aqui horas e horas e horas falando sobre os assuntos e cada hora vai abrindo mais. Mas vocês podem ver que entre o que o pastor fala e o que eu penso não há incoerência. Isso o pastor estuda há anos. Eu estou longe desse período mais novo convertido do que o pastor, mas você pode ver que há uma coerência. Por quê? Existe uma sintonia com a melhor forma de compreender. E não é organizado, não. A gente crê da mesma forma porque a gente preza por aquilo que é mais claro, objetivo, dentro da palavra de Deus. Pastor, muito obrigado. Eu sei que a gente está sempre se esbarrando por aqui. Então eu vou aproveitar o senhor mais vezes para a gente sentar e conversar mais vezes. É um prazer. Gente, está aqui o pastor José e eu quero agradecer. Pastor, não se esqueça você aí de curtir, compartilhar, deixar o seu like, de se inscrever, ativar as notificações para você receber mais aquilo que a gente tem aqui guardado para vocês. Obrigado, Robert. Obrigado pela oportunidade. Valeu, pessoal. E a minha palavra final é: amor não é sentimento e nem emoção. Amor é obedecer, disse Jesus.